Atos, capítulo de número 10, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Diz assim, todos acharam? Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Versículo de número 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo de número 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém. Podeis assentar. O livro de Atos começa no capítulo 1, Jesus dando instruções aos seus discípulos. Capítulo 1 começa e Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 2 acontece o dia de Pentecostes, aonde a igreja é tomada pelo Espírito Santo. E se cumpre o que disse em Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Capítulo 3, a cura de Pedro e João daquele coxo que estava na Porta Formosa. Depois de curar esse coxo, as pessoas chegam até eles e querem saber o que é aquilo. E eles começam a pregar Jesus Cristo, porque eles usam dessa ocasião para falar de Jesus Cristo. E inicia o capítulo 4, na qual os líderes religiosos pegam Pedro e João e querem saber que história é essa de estarem pregando Jesus Cristo. E quando eles pegam Pedro e João, no seu capítulo de número 4, a gente vê que pegam, mas ainda eles conseguem se soltar. Eles ainda não são presos. No capítulo de número 5 a gente vai ver que onde a oferta de Ananias e Safira, na qual eles mentem na oferta e acabam morrendo por conta disso. E a igreja enche de tal forma, no capítulo 5, que no capítulo 6 tem que instituir diáconos, porque a igreja cresceu tanto que foi necessário instituir diáconos na igreja. E o capítulo 7 começa onde um diácono, Estevão, ele começa a pregar Jesus Cristo, falar de Jesus para aqueles líderes religiosos. E no final do capítulo 7,
Estevão é o primeiro mártir. Ele é apedrejado, morre. E se inicia, quando Estevão morre, se inicia Saulo a perseguição através da igreja. No capítulo 8. E o capítulo 8 termina e se inicia o capítulo 9. O Saulo do capítulo 8 que persegue é o Saulo que vai se converter no capítulo 9, quando ele se encontra com Jesus Cristo. E no final do seu capítulo 9, a gente vai ver Pedro indo até a Jope, onde tem uma moça que se chama Tabita, que se chama Dorcas, e ele ressuscita essa moça. Depois que ele ressuscita essa moça, o capítulo 9 termina dizendo que Pedro ficou em Jope, nessa cidade. Aí inicia o capítulo 10. A gente leu o capítulo 10. E a palavra do Senhor diz que Pedro ficou em Jope. Aí a palavra do Senhor vai dizer que em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que ele era o centurião da corte chamada italiana. Um centurião é aquele que manda em 100 soldados. 100 soldados depende da ordem desse centurião. Então Cornélio não é qualquer um, é um oficial de Roma que manda em 100 soldados. A palavra do Senhor vai dizer que em Cesareia havia esse homem, e ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Não era só ele, mas ele e toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e continuamente orava a Deus. Esse homem, ele não é judeu. Esse homem, ele não é cristão. É um homem que é chamado de gentil, ou hoje seria chamado de ímpio. É um homem que, apesar de ele não ser judeu, não fazer parte do povo de Deus, porque aqui os judeus diziam que só eles faziam parte do povo de Deus. Apesar disso, a palavra do Senhor diz que ele era temente a Deus. Ele continuamente fazia orações diante de Deus. E ele morava em Cesareia. E Pedro está em Jope. De Jope para Cesareia é basicamente 50 quilômetros. Daqui para Jequié é quase 60 quilômetros, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. De Jope para Cesareia era 50 quilômetros. Ele está em Cesareia. Pedro está em Jope, porque ele ficou lá. Aí a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 3, ele era de oração. Aí no versículo 3 diz assim, que ele observou claramente que durante uma visão, cerca da hora nona, a hora nona é às 3 horas da tarde, que é a oração que os judeus também oravam. Orava às 9 da manhã e também orava às 3 da tarde. Na oração das 3 da tarde, a hora nona, provavelmente ele estava orando, porque ele também fazia orações. Apesar de ser gentil, ele orava. Ele já conhecia algo do Evangelho, oração. Ele não fazia parte do povo, mas já conhecia algo do Evangelho. Ele orava, ele era temente a Deus. Versículo 3 vai dizer que enquanto ele, na hora nona, que é a hora da oração, aparece um anjo diante dele e diz para ele, Cornélio. Ele fixa o olho no anjo, ele, possuído de temor, pergunta, o que é, Senhor? Aí o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para diante de Deus, subiram para diante dos olhos do Senhor. Por isso que ele me enviou aqui. A nossa oração não é em vão. Ainda que a gente esteja achando que o tanto que a gente está orando, nada está acontecendo, mais hora ou menos hora, o Senhor, ele usa alguém, e se for preciso para quem crê, ele envia anjos sim, para dizer, hoje é dia de responder a oração. Ele orava, era homem de oração.
Aí o anjo diz: olha só, envia mensageiro a Jope. Quem é que está em Jope? Pedro. Envia mensageiro a Jope. Olha o que o anjo está dizendo: envia mensageiro a Jope, porque lá vai ter um homem chamado Simão, que é Simão Pedro. Vai ter um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor. Olha os detalhes. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está à beira do mar. O anjo que vem, enviado de Deus, para falar para Cornélio, para dar a resposta para Cornélio, ele diz: olha, vou te dar a resposta. Manda mensageiro a Jope. Lá vai ter Simão, que tem por sobrenome Pedro. Lá ele está na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Ele está lá nessa casa, e essa casa está à beira do mar. Vai lá e chama por esse homem, que ele vai te dar a resposta da oração que tu quer. Ele vai dar a resposta daquilo que você quer. Perceba, o anjo diz o nome de Pedro, o anjo diz a cidade que ele está, o anjo diz na casa de quem e aonde a casa está. Ele dá o endereço certo para ir. Jesus, quando fala para Ananias procurar Saulo, ele dá um endereço: vai na rua chamada direita, vai ter um homem chamado Saulo lá. Quando vão falar com Jesus, aquele que tu amas está enfermo, Jesus ele não vai seguindo, não. Jesus só vai depois. Mas Jesus sabe o endereço da casa de Lázaro. Quando o Senhor vai dizer para Samuel ungir o rei, ele dá o endereço da casa de Davi. Quando ele vai falar com Abraão na tenda, ele vai direto na tenda. Quando for a hora de Deus operar na tua vida, ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe o endereço onde você mora. O juiz não sabe. A pessoa que você quer, o político, não sabe. Mas Deus, ele sabe o endereço da tua casa. Glória a Deus. Ele dá o endereço certinho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele sabe onde encontrar cada um da gente. Ele sabe onde encontrar cada um de nós. Oh, glória a Deus. Aí a palavra do Senhor que o anjo se retirou e ele enviou o mensageiro para Jope para procurar Pedro. Aí a palavra do Senhor vai ter no versículo 9: no dia seguinte, quando eles estão indo de caminho, já perto da cidade, dos mensageiros, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro sobe ao eirado, na parte de cima da casa onde ele estava. Para quê? Para orar. E era por volta da hora sexta. Perceba, Cornélio é homem de oração. Cornélio ora. Cornélio precisa de uma resposta. Deus diz para procurar Pedro, que ora, que é de oração. Deus, se você estiver na brecha, for alguém de oração, você pode ser um canal de bênção para outra pessoa que ora. Alguém que ora vai precisar de você. Ou você que ora, Deus vai colocar alguém de oração na sua vida para ser a resposta para você.
palavra do Senhor vai dizer, estando com fome, era crente. Aí estavam preparando a marmita, a comida, e ele está lá em cima orando. Aí versículo 11 diz, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. O Cornélio que orou viu a visão do anjo. O Pedro que ora está vendo o céu aberto e descendo a visão de lençol. Aleluia, Deus. O lençol está descendo, isso na visão, sendo puxado pelas 4 pontas. E ele ouviu uma voz dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Nesse lençol tinha vários quadrúpedes, tinha vários animais que para os judeus eram impuros, eles não podiam comer. Aí Pedro responde assim, não, Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Mas a segunda vez a voz vem e fala, ao que Deus purificou, não considere comum. É Deus preparando já o coração de Pedro. Por quê? Porque está vindo um mensageiro aí atrás de Pedro. E os mensageiros não são judeus, não são cristãos, são pessoas gentil. E os judeus achavam que todo aquele que era gentil era alguém imundo. Então eles não se relacionavam com o povo gentil. Mas eles estão vindo. Pedro não está sabendo que os mensageiros estão vindo. Mas na visão, Deus já está preparando o coração de Pedro para ele não considerar comum aquilo que Deus já purificou. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor diz que ele vê o céu aberto para receber essa revelação. O céu se abre para Pedro. A gente vai ver ao longo da palavra da Bíblia, na qual o Senhor, toda vez quando ele traz uma grande revelação para a terra, para os céus se abrem. A gente vai ver isso em Isaías 6, os céus se abrindo e a voz dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A gente vai ver em Ezequiel 1, o céu se abrindo, e Ezequiel 2, a palavra dizendo, filho do homem, por ti pé e eu falarei contigo. A gente vai ver em Mateus 3, o céu se abrindo e a voz dizendo, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. A gente vai ver o céu se abrindo no livro do Apocalipse para João, dizendo, vem para cá, João, que eu te mostrarei as revelações que vão acontecer. A gente vê o céu se abrindo no livro de Atos, capítulo 7, onde Estevão está sendo apedrejado, mas ele olha e vê o Filho do Homem assentado ao lado do Pai. A gente vê o céu aberto aqui para Pedro, trazendo uma grande revelação, para Pedro não considerar comum aquilo que ele já purificou. Quem sabe Deus não pode abrir os céus hoje, essa noite, para liberar a palavra para você, dizendo, hoje é dia de resposta sobre a tua casa. Os céus vão se abrir sobre nós, e a última vez que o céu vai se abrir vai ser no último toque da trombeta. O céu vai se abrir e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os mensageiros chegam para falar com Pedro. Mas enquanto Pedro, versículo 17 diz que ele estava perplexo, vendo essa visão, vem a voz do Pai, do Senhor para Pedro. Versículo 20 dizendo, levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Lembra, os judeus não se relacionavam com quem era gentil, mas a palavra do Senhor que vem para Pedro é, pode descer, foi eu que enviei eles, vai com eles. Pedro desce, vai com eles. Aí o versículo de número 21, Pedro pergunta, a que vieste? Por que vieram me buscar? Aí o versículo 22, eles dizem assim, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus,
e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para te chamar, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha o que eles estão dizendo. O centurião mandou a gente vir aqui porque ele foi instruído por um anjo para a gente ouvir as tuas palavras. Mas esse aqui não é o Pedro da oração? É. Mas o Pedro que ora também tem palavra para liberar para eles. Aleluia. O Pedro que tem palavra para liberar é o Pedro que ora. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz, eu sou de oração, mas não para meditar na palavra. Mas o Pedro que é da oração também é da palavra. O Pedro que é da palavra também é da oração. O Pedro que ora é o Pedro também que tem palavra para liberar. Eu não posso ser só apenas da oração, ou eu não posso ser apenas da palavra. Eu tenho que ser dos dois. E às vezes eu digo que eu sou da oração e não da palavra. Por quê? Porque na oração eu falo, mas na palavra eu tenho que ouvir Deus falar comigo. Aí muitas vezes eu quero falar muito, mas ouvir pouco a palavra. Ou muitas vezes eu digo que eu sou da palavra, mas não sou da oração. Porque na oração eu preciso colocar para fora aquilo que eu preciso melhorar diante de Deus. E muitas vezes meu coração não consegue falar para Deus, Deus, me melhora nisso aqui, me melhora nisso aqui. O Pedro que é da oração é o Pedro que também é da palavra. O Pedro que é da palavra também é o Pedro da oração. Glória a Deus. Pedro vai com os mensageiros para Cesareia. Bora 50 quilômetros de volta da Cesareia. Versículo 24. Num dia imediato entrou em Cesareia Cornélio. Estava esperando por eles. Estão reunindo seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que indo Pedro entrar, saiu Cornélio ao encontro de Pedro. E disse no versículo 25, que prostrou-se aos pés de Pedro e adorou. Aí Pedro disse para ele, levanta-te, porque eu sou homem igual a tu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas espera aí, Pedro, ele não é a resposta de Deus para Cornélio? É. Pedro não é a resposta das orações? É. Só que resposta de Deus não é Deus. Adoração não é para a resposta de Deus. Adoração é somente para Deus. A gente muitas vezes, gente, querendo adoração para si porque prega, querendo adoração para si porque canta, querendo adoração para si porque profetiza, mas a resposta de Deus não é Deus. Adoração é somente a Ele. Digno somente é Ele de ser adorado. Pedro diz, levanta, rapaz, eu sou um igual a tu. Adorar é somente a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Resposta de Deus não é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. E Pedro chega lá no meio da casa deles. E ele conta a visão que ele teve do anjo. Cornélio conta para Pedro. Aí no versículo 34, Pedro ouvindo aquilo, aí Pedro diz assim, olha, então falou Pedro dizendo, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, não apenas de alguns, não apenas de um, mas Ele é Senhor de todo aquele que o teme, Senhor de todo aquele
acepção de pessoas. Olha o que Tiago capítulo 2, versículo 1 está dizendo. Não tenham a fé de vocês em acepção de pessoas. Ou seja, não faça distinção entre vocês. Não é só porque chegou alguém maltrapilho, alguém que não tem muita condição, alguém que o mundo fez de escravo, mas se eles voltarem para a presença, a mesma dignidade que o sangue de Jesus deu para mim, deu para ele também. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Para todo homem é dada a mesma dignidade. Não existe para uma pessoa o sangue de Jesus ser um pouco melhor. Não, o mesmo sangue dá a mesma dignidade para todos. Para aquele cantor, aquele pregador famoso, a mesma dignidade que o sangue de Jesus dá para ele, dá para cada um de nós. Não tem distinção. O Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, o sangue é o mesmo. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo, não foi para alguns, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 1, versículo 12 diz: todos quantos receberam Jesus, ele deu o poder de serem filhos de Deus. Atos 10:35. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Se o próprio Deus não faz acepção de pessoas, se o próprio Deus não faz distinção de uma pessoa para outra, quem sou eu? Quem é você? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o próprio Deus não faz distinção, quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Quem é você para fazer acepção de pessoas? Se aquele que criou o céu e a terra, o mar e tudo que há, não faz acepção, quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Quem somos nós? O próprio Deus ele não faz. Aleluia, Deus. Em Ageu capítulo 2, as pessoas que estavam ali foram levadas cativas. Quando elas voltaram do cativeiro, a ordem foi: reconstrua o templo. Que templo? O templo que foi destruído de Salomão. Mas eles reconstruíram de madeira. E as pessoas ali, os velhos, ficaram chorando. Por quê? Porque o templo agora é de madeira. Não é mais bonito como o templo de Salomão. E agora? Aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer assim: esse povo está zombando porque o templo é de madeira. Esse povo está zombando porque agora não é tão requintado quanto antes. Manda um recado para esse povo, Ageu. Minha é a prata, meu é o ouro. E fala mais uma coisa para esse povo, Ageu. Fala o que, Senhor? Avisa para esse povo que a glória dessa última casa vai ser maior do que eu derramei na primeira. Eles estão fazendo acepção, mas eu não dependo da acepção do homem. Eu derramo quando eu quero, da forma que eu quero. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Até na oração, quando ele ensina a orar, é ensinando que não há acepção de pessoas. Quando vocês forem orar, entenda uma coisa: o pão não é meu, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O perdão não é meu, o perdão é nosso. Não há acepção de pessoas. Mas Diácono Júnior, eu acho que Jesus ama mais os outros do que eu. Larga de ser abestalhado, rapaz. O sangue que derramou para Chico, derramou para Francisco. O sangue que derramou para Chico, derramou para Francisco. Não há
Oh, glória! Ponte de pé. Eu não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Vem, mãe. Quando eu consigo Só admirar, posso a Deus adorar. Sua alma é o bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você pensa, deixa de fazer. Não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, no que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não fale se o mundo ainda não notou. Já olhou bastante